Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Este é o Empresários de Sucesso podcast, que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje eu falo com a doutora Graciele Queiroz. Ela é advogada, professora e palestrante atuante em todo o Brasil. Doutora Graciele, muito obrigada por participar aqui do Empresários de Sucesso podcast. Gabriela, eu que agradeço. Me coloco à disposição sempre que vocês precisarem para falar sobre assuntos jurídicos. Muito obrigada. Bom, então, para iniciarmos aqui o nosso bate-papo e conhecer um pouco mais sobre a senhora, conta pra gente em que momento a senhora percebeu que queria seguir aí na carreira do direito, se tornando uma advogada. Olha só, Gabriela, eu hoje estou com 34 anos, eu sou alagoana, passei 22 anos na Bahia e entre outros estados também no Brasil. E lá, antes de me formar, eu pude presenciar diversas injustiças com aqueles que são esquecidos pela população. Nesse momento, surgiu o amor ao direito em defesa dos necessitados que são vedados pela sociedade. Excelente. A senhora também optou, por empreender e abrir o seu próprio escritório. Quais são, então, as áreas de atuação? Hoje, o meu escritório está situado aqui em São Paulo, onde eu tenho uma equipe de advogados que a gente atende apenas a área criminal. São crimes sexuais, crimes contra a honra, homicídio e entre outros. Porém, o meu escritório ele atende apenas, exclusivamente a área criminal. Muito bem. A senhora desenvolveu o tema silenciamento masculino. Explique para nós, então, o que isso significa, o que é e por que a senhora desenvolveu. Gabriela, aí a gente vai entrar em uma polêmica, Porque hoje o normal e o natural é a gente seguir sempre uma linha reta. Quando você sai um pouco dessa curva, a gente é criticado 24 horas. O silenciamento masculino, Gabriela, é o grito desesperado do sexo masculino pedindo socorro pelas falsas acusações de estupro. Eu não estou falando aqui de um caso verídico de estupro. Eu estou falando de um ato sexual que foi consensual, porém, pelo motivo de vingança, virou uma acusação de falso estupro. Todo crime ele deve ser averiguado com o devido rigor e os parâmetros estabelecidos em lei. Hoje é simplesmente dizer, olha, ele é estuprador. A sociedade não dá vez, não dá voz, não tem a presunção de inocência, não tem um contraditório, simplesmente os juízes da internet colocam ele para Cristo e aquela acusação começa a viralizar, acabando com reputações. E temos que entender que opressores pode ser homem, pode ser mulher. A mulher também mata. Então, assim, estamos falando aqui de direitos iguais que não existe. É um inocente que já nasce crucificado pelo simples fato de ser do gênero masculino. Doutora, e sendo assim, então por qual motivo a senhora acredita que existem tantas falsas acusações de estupro? Gabriela, a maioria das falsas acusações ela acontece no seio familiar. Não só no seio familiar, como também na saída da balada, Porque normalmente existe aquela vulnerabilidade que se cria pelo motivo de ter bebido um álcool. Ela é maior, ela é consciente quando ela ingere um álcool, mas ela não é consciente quando acontece um ato sexual, que na verdade a maioria desses atos sexuais eles são todos consentidos. E aí vem a vingança pessoal, que normalmente, quando é no seio familiar, é para benefício de uma separação, é para pegar a guarda da criança. Aí vem inveja, maldade, golpe financeiro. Posso citar aqui para você ficar mais claro, para todos que estão nos escutando, o seguinte: a parte bíblica que fala sobre a síndrome da mulher de Potifar, que é no momento que a mulher é rejeitada por um homem e o acusa injustamente por um crime sexual. Olha só que loucura! A rejeição pode levar o homem a quase 30 anos de cadeia, simplesmente por uma vingança pessoal. As supostas vítimas, quando sai da balada, você fica impressionada pela riqueza de detalhes que elas falam do que aconteceu até o momento do ato sexual.
no momento que vai falar sobre o ato sexual, elas esquecem. Elas não lembram. Acontece o sequestro das amígdalas, onde elas não conseguem falar, da crise de choro, dá tudo. Porque nesse momento, nosso corpo fala. E é claro e nítido que ali foi sexual consensual. E aí você observa que o crime de sexologia forense, que deveria ter sido feito por vestígios no processo, ele tem apenas achismo, sabe? É um relatório dentro do depoimento dela, não é vestígios que comprove de fato a materialidade da acusação. Uau, esse assunto é realmente extremamente delicado e importante que seja falado, né? E quais são, então, doutora, os primeiros passos a serem tomados diante da justiça em casos de estupro ou no caso, né, que a senhora está trazendo aqui, que trata quando não é verdadeiro o ocorrido, né? Qual é o posicionamento do seu escritório em casos assim? A primeira coisa que o acusado, né, verídico ou inverídico, tem que fazer é buscar um profissional qualificado, pois estamos a falar de um crime cruel. Gabriela, quando você começa a atender de fato uma mulher que passa por esse crime, você observa a dor, o desespero no olhar dela quando ela começa a falar. Porque, na verdade, é um crime, uma luta corporal e um sentimento que é um sentimento novo, porque ninguém está esperando para ser estuprada. Ninguém espera que isso aconteça. É um crime que não tem hora, não tem lugar, não tem circunstância. Então, a partir do momento que acontece, tem que, primeiro, buscar um profissional qualificado. Quando acontece falsas acusações, do mesmo jeito, porque estamos falando de um crime que pode chegar até 30 anos de reclusão, não são 30 dias, pois na cadeia a tolerância é zero nesses crimes. E aí vem a necessidade do profissional competente, que atende o socorro dessas falsas acusações. Então, quando chegam no meu escritório, a primeira coisa que a gente faz é fazer um atendimento de qualidade, buscando atender todos como eu gostaria de ser atendida. Então, não é só chegar e dizer assim, olha, eu tô com esse caso e é um caso simples. Não, primeiro precisamos fazer aquela montagem, precisamos verificar como colocar no papel. Não é simples assim, olha, eu tô com um caso de estupro e como é que faz? Vamos lá fazer uma audiência, vamos pedir pela ordem de dispensa de todo mundo? Não, é necessário começar porque o provimento 188 da OAB nos dá autoridade de fazer uma investigação defensiva. Então, o meu escritório hoje atua com essa investigação defensiva, onde eu posso, de fato, inocentar, na verdade não é inocentar, eu vou levar as verdadeiras provas para o processo. Excelente. Doutora, o seu escritório é especializado em casos assim. Nós sabemos que no Brasil existe, né, um número grande de estupro. Qual que é a sua visão a respeito disso? Tanto no ponto quando a situação é verdadeira, quanto nesse caso onde a mulher acaba querendo, né, prejudicar o homem por diversos motivos, como já falamos aqui. Mas por que a senhora acredita que existe mesmo um número grande, um índice, uma porcentagem grande no Brasil a respeito disso? Olha, quando propagou os fake news, o radicalismo feminista, ele cresceu de uma proporção gritante, onde deu voz e vez às mulheres de uma forma errônea, né? Porque assim, ó, a partir do momento que eu acuso, e o acuso falsamente, eu posso incorrer em uma denunciação caluniosa, que muitos não falam. Essa denunciação caluniosa é uma pena, assim, sem comparação com a pena de estupro, mas é uma pena de 2 a 8 anos. Porém, hoje se observa no judiciário que a promotoria de imediato pede o arquivamento, porque não aceita. Acredita-se que a mulher, de fato, ela foi violentada, né? Ela passou por esse crime. E outra assim, ó, Gabriela, deixando claro que eu sou contra qualquer tipo de violência. A mulher, quando ela é violentada, ela tem que denunciar sim. Estamos falando de um crime cruel. É necessário
informar a sociedade o que está acontecendo, porque esse cidadão ele tem que ser tirado do seio da sociedade, ele não pode viver em sociedade. Então é um crime cruel que precisamos de uma atenção. Mas aqui eu falo sobre o silenciamento masculino. Justamente são falsas acusações. Eu não estou falando aqui de estupro verídico, eu estou falando de falsa acusação que nesse momento, quando adentram o meu escritório, eles são acolhidos. Porque aqui, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para fazer com que a lei, de fato, ela seja cumprida. Existe a prova de uma falsa acusação? Quais são as consequências? Qual é o punimento aí? Não sei se essa é a palavra correta judicialmente falando, mas para a mulher que acusou o homem. Nesse caso, você fala sobre a denunciação caluniosa, né? Que é um crime com a pena de 2 a 8 anos. Normalmente, quando se concretiza que foi uma falsa acusação, né? A parte contrária que foi acusada, ele entra com a denunciação caluniosa contra a mulher. E normalmente, Gabriela, o judiciário não aceita, pede o arquivamento e fica assim, elas por elas. Eu posso te dar um exemplo, onde se você colocar hoje no Google, falsa acusação de estupro, normalmente vai ter lá, arquivado, sempre arquivado. Por quê? Porque hoje eu entendo o seguinte, as mulheres buscam direitos iguais. No momento que o homem, ele tem uma força, o sexo masculino, ele tem uma força que impera com desigualdade, que na verdade não existe desigualdade. A desigualdade é coisa que a gente coloca na nossa cabeça de uma forma que eu cheguei até aqui, eu, Graciele Queiroz, cheguei até aqui, estou aqui, não pelo fato de ser mulher, mas por ter competência de estar aqui. Então, às vezes, existe uma briga desnecessária do ego de dizer, eu tô aqui por ser mulher, eu tô aqui por ser homem. Isso não existe. É uma briga de egos que coloca, de fato, o inocente atrás das grades, que de 2 a 8 anos, comparar com 30 anos de reclusão é surreal. Não tem como comparar. Exatamente. Doutora, aí, encerrando aqui o nosso bate-papo, a senhora falou sobre a desigualdade social aí, né? A desigualdade... Opa, deixa eu falar de novo. Doutora, agora partindo então para o fim do nosso bate-papo, a senhora comentou aí sobre uma desigualdade, né? Comentou que a senhora chegou onde está por sua competência. É falado muito sobre essa desigualdade entre homem, entre mulher, em tantas áreas da sociedade. Como melhorar esse cenário, então? A senhora, como advogada, o que a senhora tem a colocar sobre esse assunto? Gabriela, primeiro a gente tem que colocar o respeito entre os gêneros, né? Eu sou mulher, existe muito advogados competentes do sexo masculino, como também do sexo feminino. A advocacia, ela não é apenas para um sexo, e sim para aquele que, de fato, é o profissional capacitado que pode atender aquela demanda. Eu te falo que essa igualdade é algo que eu tento todos os dias e ainda não consegui descobrir. Eu tento fazer com que o judiciário não olhe o meu cliente como mais um, sabe? Porque é aquele exemplo, ele tem dinheiro e ele é estuprador. Não é assim, gente. Ele é um ser humano, ele tem família, ele tem filhos, ele precisa viver em sociedade. E o que mais me deixa assim abismada, que normalmente quando se concretiza, que é uma falsa acusação, que o Estado errou, eles ficam 20, 30 anos tentando buscar uma indenização que não acontece. E quando acontece, ele já está na beira da morte, sabe por quê? Contraiu várias doenças dentro da cadeia, teve uma vida ali dentro, assim, desumana, onde a sociedade está um pouco se importando quando ele sai, que também não dá oportunidade para ele, porque isso é uma mancha e vai ficar pro resto da vida. Então, buscar a igualdade é algo que eu acredito que a gente ainda vai passar por algumas décadas. E hoje eu defendo o ideal que todos os seres humanos têm que ser protegidos pela sociedade, independente do gênero. Muito bem, doutora Graciele, muito obrigado por compartilhar com os nossos ouvintes um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre esse trabalho que é extremamente importante e relevante para a sociedade,
onde a senhora realmente enxerga o ser humano como um todo, né? Sem essa desigualdade que, infelizmente, está tão em alta hoje em dia, né? Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Gabriela, e assim, contem sempre comigo. Muito obrigada. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje nós conversamos com a doutora Graciele Queiroz, que é advogada, professora e palestrante atuante em todo o Brasil. Você acompanhou mais um Empresários de Sucesso podcast. Eu te espero no próximo. Até lá! Empresários de Sucesso podcast